Graça e paz. Bem-vindos a mais um devocional em que nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Todo dia nós estamos lendo um pouquinho e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Guia-nos, Senhor, com o Teu Espírito para que nós possamos ver a Tua vontade através desse texto escrito. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E vamos lá para o texto de hoje, que se encontra lá em Deuteronômio 16, do 1 até o 17, 20, que diz o seguinte: A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor, seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor, seu Deus, os libertou do Egito. O sacrifício de Páscoa, aí, inclusive nós vamos ter a Páscoa logo aí, né? Então esse é um texto interessante de se ler nessa semana. O sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecido ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam um sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante esses 7 dias não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa ao entardecer do primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe, no mesmo período do dia em que saírem do Egito. Assem e comam o cordeiro no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor seu Deus, e não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita de cereais. Então celebrem a festa da colheita, em homenagem ao Senhor, seu Deus. Levem uma oferta proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês, uma festa para todos. Lembrem-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham cuidado de cumprir todos esses decretos. Porque Israel foi escravo no Egito, que eles tinham preocupação com os escravos, com os estrangeiros, com os órfãos, com as viúvas, com todos que estavam em uma posição abaixo. Então a preocupação de Deus era para com as pessoas, e inclusive ele via aquelas que tinham uma posição abaixo e pedia para que aqueles que tivessem a possibilidade cuidassem deles. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias, no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa será um tempo de alegria e comemoração com seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante 7 dias, celebrem essa festa em homenagem ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, as festas da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais de cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros.
Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para Aserá junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor, seu Deus. Nunca sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva outros deuses ou adore o sol, a lua ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que eu proibi expressamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se fez tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu este ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras, e em seguida todo o povo participará da execução. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo, uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, levem esse caso ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Apresentem o caso aos sacerdotes levitas ou aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredito. Executem o veredito que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou do juiz que representa o Senhor, seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Deste modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor. Tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo na presença dos sacerdotes levitas. Olha que interessante, só lembrando aqui mais para frente nós vamos ver, mas o rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Salomão teve muitas mulheres e elas acabaram fazendo com que ele acabasse adorando outros deuses. Então aqui o Senhor já tinha, muitos anos antes de Salomão vir a ser rei, vir a existir, avisado para este perigo. E para que os reis tivessem a ciência disso, então Salomão deveria ter tido a ciência disso, eles tinham aqui um mandamento, que é quando eles fossem sentar-se no trono para reinar, copiar essa lei para si num rolo. Então eles teriam escrito essa lei, então eles teriam que ter passado palavra por palavra, eles teriam isso guardado como uma cópia que eles poderiam ler e reler. Então, esses mandamentos estavam claros para Salomão. É interessante que a gente reparar nesses pontos. 19. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. A lerá todos os dias enquanto viver. A importância que tem, ele deveria saber de cor, de salteado, e mesmo assim continuar meditando e lendo. Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus,
cumprindo todos os termos dessa lei e destes decretos. Isto o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Lucas 9, do 7 ao 27. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhes disseram: Mandem as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Mas temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? E havia ali cerca de 5.000 homens. Imagina você comprar alimento para 5.000 pessoas. Jesus respondeu: Digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Disse-lhe à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. É interessante essa frase porque muitas pessoas pregam que o cristianismo é você aceitar a Jesus e receber bênçãos dele, e receber talvez bênçãos materiais, riqueza. E aqui está muito claro que Jesus diz: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, negue as suas vontades, negue o seu ser, negue quem você é para que Cristo seja na sua vida. Tome diariamente sua cruz. Quando diz tome a sua cruz, significa que há um peso, há uma luta. Não é eu gosto de dizer que não é um pudim que você vai saborear, que você vai se deleitar todos os dias. Não, pelo contrário, é uma luta diariamente para seguir. Mas olha só, se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Então, a gente pensa que não me sacrificarei para que, por tudo isso que o cristianismo diz, e aqui está bem claro, dizendo que quem se apegar à sua vida, desprezando a vida que Jesus, que Deus pode dar, perderá a sua vida. Mas aquele que dedica, que entrega a sua vida para Deus, verdadeiramente a achará, será salvo. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida?
Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Salmo 72, do 1 ao 20. Salmo de Salomão. Dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado. Que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar e do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele, seus inimigos lamberão o pó a seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações o servirão. Ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido e indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e o salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Viva o rei! Que ele receba o ouro de Sabá. Que o povo sempre ore por ele e o abençoe o dia todo. Que haja fartura de cereais em toda a terra, crescendo até o alto dos montes. Que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano e que o povo prospere como grama no campo. Que o nome do rei permaneça para sempre, que dure enquanto o sol brilhar. Que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja o seu nome glorioso para sempre. Que sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Provérbios 12, do 8 ao 9. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. E com isso, nós terminamos a leitura de hoje. Que essas palavras ecoem no seu coração e continuem falando com você durante o dia. Vamos fazer uma oração para terminar este devocional e para que nós possamos começar um dia abençoados por Deus. Senhor, obrigado por mais essa palavra, obrigado por mais essas instruções, que nós possamos ser corrigidos, admoestados, para que essas palavras nos guiem no caminho da salvação. Senhor, abençoa o nosso dia para que tudo que nós fizermos, seja o nosso trabalho, seja nossos estudos, sejam nossos afazeres no lar, para que tudo que nós fizermos seja guiados por Ti, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor esteja sempre nos abençoando. Abençoa aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, que o Senhor entre com providência, com cura, restauração. Senhor, aquele que está com uma dor na alma, para que o Senhor venha trazer conforto, consolo, Senhor. Que o Senhor veja através da alma daquele que está sofrendo e para que a tua mão, a tua companhia, o teu Espírito Santo venha ser a cura, o alento para essas pessoas. Senhor, abra portas para aqueles que estão necessitados, traga o sustento para o seu povo. Senhor, guia-nos mais esse dia e para que nós possamos nos apegar a Ti, Senhor, para que nós possamos carregar a nossa cruz, para que nós possamos lutar contra a nossa carne e para que nós possamos lutar contra o pecado que nos assola. Senhor, continua sempre conosco, nos protegendo, nos perdoando e nos dando graça. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere e que você não se esqueça de que o que nós fizermos tem que ser para a glória do Senhor que nos criou para o louvor da sua glória. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.